A batalha mais brutal que você vai travar na sua vida não acontece no escritório, não acontece nas ruas e não acontece nos seus relacionamentos. A guerra mais sangrenta ocorre em absoluto silêncio, exatamente agora, dentro da sua própria cabeça. A verdade desconfortável é que a maioria dos homens se tornou prisioneira dos próprios pensamentos. Um ciclo infinito de dúvidas, cenários catastróficos e reações emocionais que drenam a sua energia antes mesmo de o dia começar. Mas e se eu disser que a sua mente não está quebrada? Ela apenas não foi domada. Hoje, nós vamos revelar as 7 leis estoicas absolutas que vão destruir, peça por peça, o seu pensamento negativo. Isso não é uma aula de história sobre filósofos mortos. Isso é um arsenal tático para o homem moderno que deseja se elevar acima da massa. Um conhecimento reservado para aqueles poucos que ousam buscar o controle total. Se você faz parte dessa minoria que não aceita ser guiada pelas emoções, preste muita atenção. E deixe um comentário agora mesmo dizendo: "Eu assumo o controle". Vamos descobrir se você realmente tem o que é preciso. Nós vivemos na era mais confortável da história humana. E ainda assim, os homens nunca estiveram tão ansiosos, deprimidos e mentalmente frágeis. A sociedade atual foi arquitetada para manter você em um estado constante de reatividade. As redes sociais, as notícias, as expectativas irreais. Tudo é desenhado para sequestrar sua atenção e forçar você a sentir algo: indignação, medo, inveja. E o que acontece quando você cede a isso? Você perde a sua agência. Você se torna fraco. O pensamento negativo não é um traço de personalidade com o qual você nasceu. É um parasita que você foi ensinado a alimentar. O estoicismo moderno não é sobre reprimir as suas emoções ou fingir ser uma máquina sem coração. Isso é um mito de perdedores. O verdadeiro estoicismo é a suprema arte de não ser governado pelo que você sente. É criar uma lacuna intransponível entre o estímulo externo e a sua resposta interna. Quando um homem aprende a dominar essa lacuna, ele se torna essencialmente intocável. O que vamos explorar hoje são as engrenagens ocultas da mente forte. Você vai entender por que as táticas comuns de positividade tóxica falham miseravelmente e como a verdadeira clareza mental surge quando você encara o abismo de frente e diz: "Você não tem poder aqui". Prepare-se, pois a desconstrução da sua versão antiga começa agora. A primeira lei que aniquila a mente fraca é a destruição da ilusão do controle. A esmagadora maioria dos homens vive em um estado de exaustão perpétua porque tenta segurar a água com as mãos. Eles tentam controlar a opinião dos colegas, as flutuações do mercado, as ações de suas parceiras e até as memórias do passado. O pensamento negativo nasce de forma exata dessa fricção constante entre o que você exige que aconteça e o que a realidade de fato impõe. Quando você tenta governar o incontrolável, você entrega as chaves da sua sanidade e se torna um escravo das circunstâncias. Entenda isso de uma vez por todas. A sua jurisdição termina na fronteira da sua própria pele. Apenas a sua mente, as suas ações e as suas reações pertencem a você. A ansiedade que corrói o seu estômago no meio da noite não é causada pelos eventos em si, mas pela sua arrogância em achar que deveria controlá-los. O estoicismo corta essa ilusão pela raiz. Imagine um homem no meio de uma tempestade em alto mar. O tolo grita com os ventos, amaldiçoa as nuvens e gasta sua energia odiando a chuva. Ele afunda junto com as suas frustrações. O homem estoico, por outro lado, aceita a tempestade como um fato inalterável. Ele não perde um segundo desejando que o céu estivesse azul. Ele ajusta as velas, firma o leme e foca 100% da sua força naquilo que as suas mãos podem tocar. O foco cirúrgico na própria ação é a marca registrada daqueles que operam em alto nível de performance mental. A elite intelectual compreende que focar no incontrolável é um vazamento mortal de energia masculina. Quando alguém o trai, quando um negócio fracassa ou quando o trânsito o atrasa, a sua mente inferior vai imediatamente buscar culpados e tecer narrativas de vitimização. Mas a mente treinada entra em cena e faz uma única pergunta cortante: o que eu posso fazer agora?
Eis o que separa um homem forte dos demais. Ele não implora por um mar calmo e não exige que a vida seja justa. Ele apenas calibra suas ações e avança. Ao abandonar a ilusão do controle sobre o mundo externo, você mata o pensamento negativo de fome, pois tira a principal fonte de alimento dele. A sua expectativa falha. A segunda lei avança para um nível ainda mais profundo: o amor ao destino. Se a primeira lei diz para você aceitar o que não pode controlar, a segunda exige que você abrace com ferocidade tudo o que acontece. A mente comum adora reclamar. A reclamação é o hino dos fracos. Toda vez que você diz que algo é injusto, que você não merecia passar por uma dificuldade ou que o universo está contra você, você se coloca voluntariamente no papel de vítima. E uma vítima não tem poder para mudar nada. O pensamento negativo prospera nesse espaço de autocomiseração. Mas o homem que entende o princípio do amor ao destino destrói essa dinâmica no exato momento em que ela tenta nascer. Pense no fogo. Uma pequena faísca pode ser apagada por uma rajada de vento. Mas quando o fogo atinge o tamanho de um incêndio florestal, o mesmo vento que apagaria a vela serve apenas para torná-lo 1000 vezes mais devastador e imponente. O vento é a adversidade. A adversidade destrói o homem fraco, mas alimenta o homem forte. O amor ao destino significa que não importa o quão obscura seja a situação, você deve olhar para ela e dizer: isso é exatamente o que eu precisava. Perdeu o emprego? Excelente. A vida forçou você a sair da inércia e buscar algo maior. Foi rejeitado? Perfeito. O caminho foi limpo de pessoas que não estavam alinhadas ao seu propósito supremo. É a alquimia brutal da mente. Transformar veneno em combustível não é sobre otimismo ingênuo. Não é fingir que a dor não existe ou colocar um sorriso falso no rosto enquanto o mundo desaba. É uma estratégia de sobrevivência e dominação pura. O pensamento negativo simplesmente não consegue existir em uma mente que usa tudo como degrau. Eis o que separa um homem forte dos demais. Enquanto os outros estão no chão chorando pelas cartas que receberam do destino, ele está no canto da sala, em silêncio, calculando como vai usar essas exatas cartas para ganhar o jogo. Quando você ama o seu destino, a vida perde a capacidade de ferir você de forma permanente. A terceira lei ataca a raiz do seu sofrimento emocional: o julgamento objetivo. Nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Essa é uma verdade absoluta. O evento em si raramente é o que causa a sua fúria, a sua tristeza ou a sua depressão mental. O verdadeiro vilão é a história dramática que você conta a si mesmo sobre o evento. Se o seu chefe o critica em uma reunião, o fato objetivo é apenas uma vibração sonora no ar contendo instruções ou opiniões. Mas a sua mente fraca adiciona camadas sombrias. Ela diz: eu sou incompetente, todos estão rindo de mim, minha carreira acabou. São essas histórias ilusórias que geram o pensamento destrutivo. Para aniquilar esse ciclo, você precisa se tornar um observador clínico da própria vida. Você deve aprender a técnica de remover os adjetivos de qualquer situação. Os adjetivos são parasitas emocionais. Não diga: eu sofri um fracasso terrível, humilhante e catastrófico. Diga apenas: eu tentei um projeto e o resultado esperado não foi alcançado. Percebe a diferença monumental de peso? Quando você retira a carga emocional das palavras, o monstro assustador se revela apenas como um pequeno problema prático que precisa ser resolvido. Você não é a sua emoção. Você é a consciência que observa a emoção. Essa separação é o que constrói uma fortaleza impenetrável dentro da sua mente. Muitos homens passam a vida inteira acorrentados por traumas do passado apenas porque não param de reprisar o filme com a mesma trilha sonora dramática. Eles justificam as suas falhas no presente por causa de uma narrativa antiga. Desconstrua o mito de que os seus sentimentos são a realidade inquestionável. Sentimentos são apenas indicadores biológicos temporários. Eis o que separa um homem forte dos demais. Ele olha para os fatos completamente nus, sem a roupagem da dor pessoal. Ao dominar o julgamento objetivo, você desarma a bomba do pensamento negativo antes mesmo que ela tenha a chance de disparar
e iniciar uma reação em cadeia no seu sistema nervoso. A quarta lei é a mais sombria e, paradoxalmente, a mais libertadora: a consciência implacável da mortalidade. O homem moderno age como se tivesse um contrato assinado com o tempo, garantindo a ele uma infinidade de amanhãs. E é exatamente essa abundância ilusória de tempo que permite o nascimento do pensamento negativo prolongado. Você passa dias ruminando um pequeno insulto, gasta semanas paralisado pelo medo do fracasso e desperdiça anos em situações medíocres, porque, no fundo da sua mente, você acredita que terá tempo de sobra para consertar tudo depois. A morte é o conselheiro que a maioria dos homens tem muito medo de consultar. Mas a elite mental usa a mortalidade como um chicote para acordar a si mesmos. Lembrar-se da morte não é um exercício mórbido para causar depressão. É um chamado de clarim para a urgência da vida. Quando você compreende visceralmente que o seu relógio está em uma contagem regressiva irrevogável, que este exato momento pode ser o seu último dia saudável, a trivialidade das suas preocupações despenca no abismo. O pensamento negativo é um luxo de pessoas que acham que não vão morrer. Como você pode perder 2 horas de sono odiando a si mesmo por um pequeno erro, quando você reconhece que a vida é curta e frágil? A consciência da morte destrói a procrastinação e a ansiedade social. O que importa a opinião de pessoas que, em pouco tempo, também não estarão mais aqui? Essa perspectiva não torna a vida vazia. Ela injeta um peso de importância vital em cada ação que você toma. Eis o que separa um homem forte dos demais. Ele usa a inevitabilidade do fim como uma alavanca para não suportar pensamentos fracos no presente. Toda vez que uma espiral de negatividade tentar invadir a sua mente, olhe para o espelho, encare os seus próprios olhos e diga: você tem um tempo limitado na Terra. Pare de agir como se a vida devesse ser adiada. O foco no agora se torna absoluto. A quinta lei afirma que o obstáculo é o próprio caminho. O homem comum passa toda a sua existência tentando fugir da fricção. Ele quer a estrada pavimentada, o clima agradável e a aprovação unânime. E quando uma barreira surge em seu caminho, o pensamento negativo entra em ação como uma defesa instintiva. Ele se sente injustiçado, bloqueado, paralisado. Ele vê a parede de pedra como o fim da viagem. Mas a mente estoica não opera de forma linear. Ela entende que a natureza não forja espadas fortes sem marteladas brutais. A resistência é a única maneira conhecida pelo universo para estimular o crescimento de qualquer coisa. Imagine um rio que encontra uma imensa rocha no seu curso. A água não entra em desespero, não reclama da injustiça da pedra e não desiste de fluir. Ela se adapta, sobe o nível, contorna, encontra frestas e, com tempo e pressão ininterrupta, acaba quebrando a rocha. A pedra, que antes era uma barreira, passa a direcionar o fluxo de forma ainda mais violenta. O obstáculo não impede a ação. O obstáculo passa a ditar as novas regras da ação. Cada vez que a sua mente tenta preencher o vazio com pensamentos de derrota por causa de uma dificuldade extrema, você deve forçar o seu cérebro a fazer um giro radical de perspectiva. Na prática diária, isso significa olhar para o seu maior desafio atual, aquele que está drenando as suas noites de sono, e tratá-lo como um campo de treinamento projetado exclusivamente para a sua evolução. O cliente difícil ensina a paciência inabalável. O fracasso financeiro expõe as falhas do seu método e o força a ser um estrategista superior. Eis o que separa um homem forte dos demais. Ele não desvia dos problemas, ele caminha direto para dentro deles com um sorriso sombrio, sabendo que do outro lado sairá um monstro de resiliência. O negativo não tem onde se agarrar quando você enxerga a dor como a ferramenta de lapidação da sua grandeza. A sexta lei é a vacina contra a fraqueza mental, o desconforto voluntário. A sociedade contemporânea é uma prisão confortável. Ar-condicionado, comida farta na porta de casa, entretenimento infinito em telas iluminadas. O seu cérebro de primata foi projetado para sobreviver no caos absoluto, lutando contra o frio, a fome e predadores. Quando você remove completamente a adversidade física do seu ambiente, a sua mente começa a fabricar problemas para se ocupar.
É por isso que pequenos inconvenientes parecem tragédias. A falta de internet causa fúria. Um café frio gera tristeza. O pensamento negativo prolifera na mente ociosa e amolecida pelo conforto excessivo. Para matar esse pensamento patético, você precisa introduzir dor e desconforto de forma proposital na sua rotina. Nós estamos falando de fabricar a dificuldade antes que a vida a imponha de forma cruel a você. Acordar mais cedo do que o necessário, expor o próprio corpo a banhos congelantes, praticar o jejum severo, impor silêncios prolongados, levantar pesos até o limite da falha muscular. Quando você força o seu próprio corpo a lidar com um caos físico controlado, o estresse mental imaginário desaparece. A sua mente é recalibrada. O volume das reclamações internas é drasticamente reduzido porque você lembrou a si mesmo do que é a verdadeira resistência. Além de recalibrar a mente, o desconforto voluntário destrói o medo irracional da perda. Os homens perdem a paz com medo de perder os seus bens, o seu conforto e o seu status. Mas se você pratica viver de forma espartana por alguns dias, vestindo roupas simples e comendo o básico, você percebe que a sua sobrevivência e o seu orgulho continuam intactos. Eis o que separa um homem forte dos demais. Ele se torna imune às ameaças do mundo, pois já experimentou o pior cenário possível em seus próprios termos. Quem não tem medo da falta torna-se incrivelmente ousado e inatingível pela ansiedade cotidiana. A sétima e última lei é o resultado de tudo isso: a construção da cidadela interior. Ao aplicar as leis anteriores, você começa a erguer muralhas ao redor do seu núcleo mais profundo. A cidadela interior é o lugar dentro da sua mente onde ninguém mais tem acesso. Nenhuma crítica, nenhum insulto, nenhuma tragédia externa pode transpor os muros desse lugar, a não ser que você mesmo baixe a ponte levadiça. O pensamento negativo tenta, de todas as formas, criar brechas nessas muralhas. Ele se disfarça de realismo, de cautela, de autoproteção. Mas quando as fundações são feitas de disciplina, racionalidade e domínio próprio, essas tentativas falham miseravelmente. O homem que atinge esse nível de supremacia psicológica caminha pelo mundo com uma aura diferente. As pessoas ao seu redor entram em pânico por causa de notícias globais, perdem a cabeça no trânsito ou afundam em depressão após o fim de um relacionamento ruim. Ele apenas observa. Ele sente a dor de forma fisiológica, mas decide no exato segundo seguinte que não vai morar dentro dela. O controle emocional absoluto não é ser frio feito o gelo, é ser estável feito a rocha. Eis o que separa a elite do resto do mundo. A sua paz não é refém de nenhum acontecimento do lado de fora. Você agora possui o código-fonte. A sua mente fraca está morta. Levante-se e assuma a coroa do seu próprio reino mental, pois ninguém a entregará a você. O caminho que acabamos de traçar não oferece atalhos suaves. A erradicação do pensamento negativo não é um evento que acontece da noite para o dia. É uma prática marcial que você deve executar a cada amanhecer. Você acabou de receber um mapa de poder que apenas 1% dos homens tem a capacidade mental de compreender e aplicar de forma consistente. A verdadeira supremacia sempre vem de dentro para fora. Quando seu domínio interno for inquestionável, o mundo externo vai se curvar à sua gravidade. Agradeço por você ter mantido o foco absoluto até aqui. Isso já prova que a sua atenção é superior à da vasta maioria. Se esta mensagem fortaleceu seu espírito e trouxe clareza para sua mente, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe a sua marca curtindo o vídeo. Nós estamos formando uma elite inabalável. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 7 leis estoicas causou o maior impacto na sua mentalidade hoje? Escreva sua resposta nos comentários e prove que você faz parte dos poucos que realmente pensam. Nos vemos do outro lado da muralha.